tentativa por meio de expressão direta, as tentativas, elas é possível, não se pode desprezar que alguém possa resolver um problema de matemática por tentativa. Então está aqui, ó. Embora esse problema possa ser resolvido sem auxílio de uma equação, nós a utilizaremos para ilustrar como ele pode ser escrito simbolicamente na forma de uma equação. Então, mesmo que eu não precise, mas a equação vai facilitar muito a vida. Agora, a gente não pode ver a intuição, porque o que acontece? A gente aprende técnicas de equação e a gente ensina isso aos nossos alunos, de tal forma que às vezes o aluno erra uma conta como essa e ele não consegue nem perceber que errou. Por exemplo, um aluno pode não subtrair direito esses 412 dos dois lados e acabar somando, por exemplo, e ele vai dar a resposta de que a pessoa tinha 2.723 lá na conta, 2.700, que é a soma de 2.311 com 412. O aluno vai lá e responde para você, ele tinha 2.723. E eles fazem isso, eles erram os sinais. Por que eles erram? Porque eles perderam a intuição. Porque se o cara tinha um certo X, aumentou 412 e chegou a 2.311, ele não pode ter começado com 2.700 e alguma coisa, ter aumentado 412 e ter passado a ter 2.300 e pouco. Ele não pode. Então, essa intuição ser preservada quando a gente está resolvendo um problema matemático é muito importante. Quando você termina a conta, você olha e você tem que ter uma intuição se aquela resposta é coerente ou não. Então, é isso que essa seção da apostila está chamando a atenção, tá? Então, ele mostra como resolver por meio de uma equação. Seria, represente por X a quantia que João tinha em sua conta bancária antes do depósito. Foi mais ou menos o que eu tinha dito antes, né? Então, como diz o enunciado do problema, após um acréscimo de 412, o saldo passou para 2.311. Então, podemos escrever, aí escreve a equação como eu falei, veja que ele usou o 00 aqui, então usou aqui também. Então, se não usar aqui, não usa aqui. Então, desse modo, a solução do problema fica reduzida a descobrir-se qual o número X que torna verdadeira a frase simbólica. Bem, aí é que ele começa a fazer o método da tentativa, né? Da tentativa, a inspeção direta. Ele sai chutando alguns valores. 1.800 com 412 deu 2.212. Então não chegou a 2.311. Está pouco. Então observe que o valor obtido é menor do que o 2.311. Aí o cara chuta um pouco mais, colocou 1.900. Ainda deu diferente. Passou um pouquinho. Mas passou quanto? Passou só um. Então o cara vai lá e diz, então eu posso tirar um daqui e eu acho a resposta. Pronto, achei a resposta. Isso é o método da tentativa ou inspeção. E as pessoas fazem de cabeça, fazendo a continha e tal, quando não conhecem como resolver uma equação. Mas quando você conhece a forma de resolver uma equação, você já não vai fazer por tentativa, é claro. Mas, repito, a intuição tem que continuar, você não pode perder as intuições das suas contas. Bem, situação problema 2, né? Subtraindo-se 32, há uma observação importante. Veja que ele dá uma resposta formal aqui na questão anterior. Portanto, João dispunha inicialmente de R$ 1.899 em sua conta bancária. Então, aqui vale uma observação para vocês. Quando vocês estiverem fazendo as soluções dos exercícios de vocês, não deixem de escrever a resposta no final. Então, eu te faço uma pergunta na questão, você faz as contas e no final você acha o número certo, a resposta certa. Mas eu te perguntei quanto o João tinha a mais na conta, ou quantas laranjas tinham no cesto, ou quantos peixes tinham no cesto lá de Jesus Cristo, ou quantos isso, ou quanto... Bem, eu fiz uma pergunta sobre alguma coisa. Você fez uma conta no meio da tua solução, mas você tem que me dar a resposta. Não se pode deduzir, mesmo porque vocês vão escrever para crianças, vão escrever para adolescentes, não se pode deduzir que ao terminar a conta, o aluno de fato fez o link com a pergunta. Então você tem que responder, como foi respondido aqui, como uma frase. Portanto, João dispunha inicialmente de R$ 1.899 em sua conta bancária. Então você deve responder com a frase relacionada com o enunciado da questão. Tá? Deve dar uma resposta formal em todo exercício que lhe fizerem uma pergunta. Por exemplo, se lhe dão um sistema de equações para resolver, responda com o conjunto solução do sistema. Não adianta você resolver, achar x igual a 3, y igual a 4, e pronto, você para ali
bota uma marquinha, um quadradinho ao redor do X, ao redor do Y, e você considera que resolveu a questão toda. Aí o professor vai lá e tira uns décimos da tua questão, aí você diz, poxa, por que o professor tirou uns décimos se eu acertei as contas? Sim, você acertou as contas, mas ele quer que você apresente formalmente a resposta. Isso daí é uma maneira de melhorar a sua forma de organizar o raciocínio. E também uma maneira de fazer com que você aprenda a ser professor. Porque quando você vai ser professor, o teu público ele é diferenciado. Vai ter gente que vai entender as coisas com maior facilidade e vai ter gente que vai ter grande dificuldade. Então a tua escrita tem que representar um raciocínio lógico organizado. Que conclui, que começa o problema discutindo direitinho, apresentando a variável direitinho, né, em linguagem vernacular, se for necessário. De preferência, sempre começar um exercício com linguagem vernacular, nunca com um símbolo matemático. Não se começa um exercício já fazendo a conta. Você tem que dizer que conta você vai fazer. Você tem que dizer como é o teu raciocínio inicial. Então você vai resolver um problema e ele exige indução matemática. Você vai ver que os livros começam assim. Vamos usar indução matemática sobre N. Vamos usar indução matemática e ponto. Mas eles não começam com x igual a 3 mais 5 mais... Não é assim. Não se começa a solução de um exercício sem explicar a ideia que está por trás, já fazendo uma conta. Uma conta nunca é sozinha a solução do exercício. Tá bom? Era. Quando o exercício era assim. Efetue a adição, ponto. Ou 2 pontos. E aí botava uma adição. Aí você resolvia, efetuou a adição, você não tinha mais o que fazer. Tá certo? Mas até se a questão fosse assim, efetue a adição do número 214 mais 530, 2 pontos, quando você fosse começar, você teria que começar assim. A adição é fazer a continha. Mostrar como é que fazia a continha. Mas você deve começar por uma frase na linguagem vernacular e não na linguagem simbólica matemática. Até porque isso atrapalharia a escrita no sentido gramatical. Por exemplo, se você vai começar um exercício e vai começar falando de uma variável, né, ou incógnita, você vai querer dizer que x é um número inteiro, por exemplo, essa incógnita deve ser escrita com um x minúsculo. E você está começando uma frase com uma letra minúscula. Então você tem que começar assim. A incógnita é que esse A você coloca maiúsculo. Se você começar x é um número inteiro, você vai começar com esse x minúsculo para obedecer à linguagem matemática. Porque se você começar com ele maiúsculo, pode ser que ele represente um conjunto. Conjuntos a gente representa com letras maiúsculas e incógnitas a gente costuma representar por letras minúsculas. Então, até para evitar esse contrassenso da escrita com as nossas normas gramaticais, sempre comece um exercício com linguagem vernacular. Tá bom? Bem, então, subtraindo-se 32 unidades de uma certa quantidade de objetos, obtemos 11. Que quantidade de objetos é essa? Então, veja como ele começa. Represente por x a quantidade inicial de objetos. Represente por x a quantidade inicial de objetos. Pelo enunciado do problema, sabemos que x menos 32 é igual a 11. Porque ele está dizendo que se a gente subtrair 32 de uma certa quantidade, essa quantidade é o x, isso vai ser igual a 11. Aí, pelo método da expressão direta, é fácil concluir que a solução da equação é, tá vendo? Uma frase para poder apresentar a resposta. X igual a 43. Ele formaliza a resposta dele. Ele chutou de cabeça. Se eu tirar de 32 de 43, vai dar 11. Ou se eu somar 11, se eu somar 11 nos 32, eu vou obter 43. E assim eu tenho a resposta. Então o cara fez de cabeça e já apresentou a solução de uma vez só. Não escreveu mais nada, porque foi pedido para exemplificar como é que se faz por inspeção. Então, ele fez uma inspeção mental, percebeu que a resposta era essa, mas ele tomou o cuidado de começar o exercício com uma linguagem vernacular, apresentar a incógnita que ia usar, explicar qual a relação que tem com o problema com a equação e depois dar a resposta de maneira formal. Essa a função da seção desse livro. É mostrar a vocês como é que se estrutura a solução do problema, a resposta do problema. Então, sabe-se
que o dobro de um número mais o triplo desse número é igual a 80. Que número é esse? A minha intenção na exposição está sendo mostrar a vocês como é que vocês resolvem por escrito os problemas, né? E também os cuidados que você deve ter com essa formalização da escrita, porque como vocês vão lidar com crianças, tem que ser tudo muito organizado para criar bons hábitos de escritas nos meninos desde pequeno. Então, por exemplo, eu tenho quase certeza que muitos dos nossos colegas professores, os menos experientes, quando eles vão resolver um problema como esse diante de uma criança, eles vão lá e colocam só a equação. Então, por exemplo, sabe-se que o dobro de um número mais o triplo desse número é igual a 80. Que número é esse? Então, muitos dos nossos colegas, quando vão resolver um exercício desse para uma criança lá nas séries iniciais, eles simplesmente colocam assim, solução, aí colocam essa equação e ponto. Porque é esse o mau hábito desenvolvido durante muitos anos pelo pessoal que dava aula de matemática, mas tinha formação de engenharia, tinha formação de outras coisas quaisquer. Porque se a gente pegar a história da formação em matemática no estado de Alagoas e no Brasil, a primeira turma de licenciados em matemática no estado de Alagoas surgiu em 1971. E ela surgiu depois da ditadura militar. E a ideia na fase da ditadura militar era que o professor de matemática não precisava saber tanta matemática. Tanto que existia uma história de licenciatura plena e licenciatura curta, que era para o cara dar aula só nas séries iniciais. Hoje, a gente ainda tem esse conteúdo sendo dado por pedagogas. Pior ainda, antes era dado só precisava ter um curso de magistério de ensino médio. É claro que, isoladamente vendo o problema, a coisa não tem como ser medida. Por exemplo, se você pegar um bom professor que só tinha um magistério e dava aula nas séries iniciais, você vai ver um cara tão dedicado, que vai fazer a coisa tão bem feita do ponto de vista dele, que às vezes pode ficar melhor do que até a pedagoga formada. Em muitas situações vai ficar melhor. Não estou te dizendo que pontualmente não era bom. Mas se você pensar, no geral, as séries iniciais são a formação dos bons hábitos educativos. Aquela profissional ali tem que estar apta a desenvolver a criança emocionalmente, socialmente e cognitivamente. São 3 desenvolvimentos complicadíssimos de se fazer. E aí a nossa sociedade entendia que bastava fazer um curso de ensino médio e você já era professor das séries iniciais. Mais tarde, achou-se que dava para fazer uma licenciatura curtinha e você já podia dar aula até mais ou menos a antiga sétima série. Mas quando vai chegando da 8ª para o 9º e para o ensino médio, aí o cara tem que fazer uma licenciatura mais robusta. Aí tinha uma licenciatura, mas não era nem em matemática. Boa parte de nós que tem acima de 45 anos, 50 anos, a maioria de nós não estudou com professores com licenciatura em matemática. Estudou com professores engenheiros, com professores formados em diversas outras coisas, até médicos que gostavam de dar aula de matemática. Gente de todas as formações, mas licenciatura foram poucos, porque 71 foi a primeira turma e formou meia dúzia de pessoas. A UFAL pegava 40 alunos, formava 5, 3, 2, a minha turma só se formou 5. Então você imagine quantas pessoas no estado de Alagoas tiveram o privilégio de estudar com licenciados em matemática. Muito pouca gente. Quase nenhum de nós. Só os mais jovens, possivelmente. Porque recentemente eles começaram a ver que para dar aula de uma certa disciplina, o cara tem que ter uma licenciatura naquilo. Ele tem que ter estudado os detalhes daquilo. Então, eu nem culpo o professor, que hoje está dando aula lá nas séries iniciais, e pega um problema como esse, sabe-se que o dobro de um número mais o triplo desse mesmo número é igual a 180. Que número é esse? Eu nem culpo ao professor, que vai lá e coloca como resposta simplesmente a equação, sem começar com a linguagem vernacular, sem apresentar a incógnita na linguagem vernacular e sem formalizar a resposta no final. Eu até nem culpo, porque foi assim que ele foi formado. Mas eu tenho a esperança de que daqui para o futuro, todos nós, quando formos dar aula, a gente, quando for resolver um problema matemático, a gente nunca mais simplesmente parta de um enunciado como esse direto para uma simbologia matemática.